Olá! A aula de hoje é sobre a formação do pensamento político, dimensão histórica. O pensamento político, portanto, diz respeito a um aspecto da realidade, a divisão da ciência em diferentes áreas. Como se sabe, a ciência trata de especificidades, ou seja, cada área do conhecimento trata um aspecto da realidade. Os cientistas acreditam que assim o conhecimento se torna mais eficiente. Mas essa construção não é uma construção natural, ela é realizada pelos próprios cientistas. A realidade é uma realidade que apresenta-se como um todo. Então, a ciência sofre muitas críticas em função dessa divisão em áreas segmentadas. Para alguns pensadores, essa divisão dificultaria a compreensão do todo. Apesar das críticas, ninguém pensa em acabar com as áreas e sub-áreas do conhecimento científico. A preocupação é com que os cientistas façam um esforço de interdisciplinaridade, ou seja, de um diálogo maior entre as diferentes áreas para elevar o nível de compreensão da realidade. Diz respeito à autonomização científica, ou seja, cada área do conhecimento, cada disciplina, cada ciência precisa convencer a si própria e convencer aos seus pares, aos outros cientistas, às outras ciências, de que recortou uma determinada realidade e que essa realidade tem objetividade, existe, pode ser analisada, merece ser analisada. Significa que esse aspecto da realidade, os fatos dessa realidade explicam outros fatos. Por exemplo, a economia se constituiu na justa medida em que os economistas se convenceram e convenceram seus pares de que fatos econômicos determinam outros fatos econômicos. Ou até mais, fatos econômicos são capazes de explicar fatos políticos, fatos sociais, fatos culturais. Significa que o fato econômico existe e merece ser analisado, merece ser explicado. Para tanto, os economistas desenvolveram métodos, técnicas de análise, conceitos, teorias, recolheram dados da realidade e construíram novas teorizações. O mesmo se passou com a ciência política. Os cientistas políticos precisavam se convencer de que a realidade política existia, portanto, recortaram esse aspecto da realidade, coletaram dados, coletaram informações e conseguiram demonstrar, através de métodos e técnicas, que fatos políticos explicavam outros fatos políticos. E até mais, fatos políticos seriam capazes de explicar fatos econômicos, fatos sociais, fatos culturais. Significa, então, feito isso, que a ciência política constituiu sua autonomia, sua autonomização, na justa medida em que os fatos políticos foram tomados como variáveis independentes, ou seja, eles não são explicados por outros fatos, mas explicam outros fatos. Os fatos que são explicativos, então, a ciência chama de variáveis independentes, e os fatos que são explicados são as variáveis dependentes. Mas esse processo de autonomização da ciência política não se faz só no plano lógico, não se faz só no plano do desenvolvimento dos pensamentos, da filosofia, das teorias científicas. Ele precisa também das transformações da realidade, ou seja, desenvolvimentos históricos foram necessários para que a dimensão política da realidade ganhasse uma solidez própria, separada minimamente das dimensões econômicas, religiosas, morais da realidade. O objeto da ciência política e sua autonomia. Dando prosseguimento à reflexão, percebemos então que a ciência política trata das temáticas relacionadas ao poder. Mas, como sabemos, a nossa realidade ela é feita de conflitos, de tensões e de relações de poder em vários aspectos, em vários momentos. Numa relação entre pai e filho, numa relação entre namorados, numa relação entre professor-aluno, nós podemos encontrar elementos de conflito, de tensão, de conciliação e de poder.
Significa então que todos os aspectos da realidade estão permeados por fatores políticos? Como dizem alguns, tudo é político? Essa reflexão não é equivocada. No entanto, ela não nos ajuda a compreender a realidade e tampouco nos ajuda a compreender o que é a ciência política. Por isso, para desfazer essa confusão, é que os cientistas, no caso, cientistas políticos, costumam definir com clareza qual é a atividade, qual é o papel, qual é a área da ciência política. E essa atividade, esse papel, essa área se remete ao Estado, ao poder institucional do Estado. Ou seja, é político, diz respeito à ciência política, interessa a ciência política, todas as atividades que podem levar à conquista ou à manutenção do poder do Estado, à influência do poder do Estado. E as principais atividades associadas ao Estado são a manutenção da ordem, a manutenção da estabilidade, a manutenção da boa convivência social para o desenvolvimento dos cidadãos, para o desenvolvimento dos indivíduos. Então, a ciência política se constituiu na justa medida em que a dimensão do Estado foi se separando da dimensão da religião, da dimensão da moral do senso comum, da dimensão da economia, da dimensão jurídica. O Estado aparecendo na história como uma instituição com características próprias, com lógica própria e com um fim próprio, este que nós mencionamos, construir a estabilidade da sociedade. Então, vocês veem que é necessário uma dimensão lógica de desenvolvimento do pensamento, da teoria, dos métodos para a construção da ciência política e também uma dimensão histórica, uma dimensão concreta, uma dimensão real, onde